Boa tarde. Vou fazer a apresentação do trabalho de física sobre a camada de ozônio. A camada de ozônio tem função de filtrar os raios ultravioletas e impedir sua passagem com finalidade de promover o equilíbrio ambiental e a saúde dos seres vivos no planeta. A camada de ozônio O3 é formada por gases atmosféricos que se encontram entre 20 km e 35 km de altitude na atmosfera. Sua função prioritária na atmosfera terrestre é filtrar e impedir a passagem dos raios ultravioleta UVA, UVB e UVC. Desculpa se eu estiver falando errado. Para a superfície da Terra, a importância central da camada de ozônio é impedir a entrada dos raios ultravioletas. Ao realizar essa função primária, os resultados são positivos, pois o filtro UV impede o aquecimento da Terra, que, por sua vez, não desenvolve o efeito estufa. O aquecimento global, doenças desencadeadas por esse processo, como câncer de pele, a diminuição de biodiversidade, entre outros, sua destruição está ocorrendo pela emissão desenfreada de gases como CFC, o que provoca o aumento do efeito nocivo à saúde humana e do planeta. Formação. De acordo com o exame, iPhone 11 de 64 GB. Desculpa aqui que calma aí. Voltando aqui. Onde eu parei. Saúde humana no planeta. A formação da camada de ozônio, a camada O3 é formada por gases atmosféricos que se encontram entre 20 km e 35 km de altitude. A atmosfera, aproximadamente 90% da camada de ozônio são formados por esses gases. Na atmosfera, esse gás é criado quando a radiação solar ultravioleta, UV, entra em contato com oxigênio O, interage com a molécula oxigênio, fazendo com que ela seja quebrada em dois átomos de oxigênio, O2. Ao entrar em contato com outra molécula de gás, de oxigênio, forma-se o ozônio. Observe a seguinte equação: O2 mais O dá O3. Assim que eu entendi mais ou menos. Dessa maneira, observa-se a importância dessa interação dos raios UV com oxigênio na formação de mais gás oxigênio e na promoção de manutenção natural da camada de ozônio. A formação da camada de ozônio é a função de prioritária existente na camada de ozônio da atmosfera terrestre é filtrar e impedir a passagem dos raios ultravioleta, eu já falei isso aqui, Terra. Desse modo, qualquer alteração da camada de ozônio afeta diretamente a função, causando um desequilíbrio ambiental. Aqui tem uma imagem do UVC 100% absorvidas, UVA 5% absorvido pela camada de ozônio, UVB 95% absorvidos. E aqui tá falando da camada, aqui na direita meio tá falando da camada, que aqui é a camada de ozônio, aqui as porcentagens de quanto foi absorvido pela camada de ozônio. Entende-se que se a camada que protege os seres vivos e diversos momentos e diversos fatores que são provocados pela existência ou destruição da camada de ozônio são problemas relacionados à saúde e ao equilíbrio ambiental que pode levar à destruição da Terra. Destaca-se câncer de pele, doenças relacionadas ao sol e os raios UV, doenças de pele, problemas relacionados à visão, aquecimento global, efeito estufa, alteração do ciclo da água, derretimento dos calotas polares, aumento do nível dos oceanos, perda da biodiversidade,
Importância da camada de ozônio. Entende-se que a importância da camada de ozônio está relacionada ao equilíbrio do planeta Terra. Do modo geral, sua manutenção natural evita esse problema ambiental enfrentado na atualidade. A importância central da camada de ozônio é impedir a entrada dos raios ultravioletas. Ao realizar essa função primária, os resultados são positivos, pois o filtro UV impede o aquecimento da Terra, que não desenvolve o efeito estufa ou aquecimento global, não havendo o derretimento das calotas e, consequentemente, o aumento do nível dos oceanos. Por fim, nenhum tipo de biodiversidade é afetada por esse fenômeno do aumento das águas e ciclo da água mantém-se e o equilíbrio ambiental e natural permanece. Pensar no funcionamento da camada de ozônio e sua importância é o mesmo que pensar na saúde e manutenção da vida no planeta Terra. E manter o funcionamento da camada refletirá nesse mesmo resultado, o que prejudica a camada de ozônio. A camada de ozônio está sendo prejudicada pela existência de gases que entram em contato com os raios UV e com eles acabam reagindo, diminuindo a quantidade de gás ozônio na atmosfera terrestre. São várias substâncias, como oxigênio nítrico, NO, dióxido de carbono, CO2, clorofluorocarbonetos, CFCs, óxido nitroso, N2O. Esses gases são produzidos por diversas atividades, como a queima de combustível fóssil, a queima de combustível dos veículos e a indústria química, até mesmo eletrodomésticos e produtos usados no dia a dia são responsáveis por prejudicar a camada de ozônio. Ao entrar em contato com a camada, as moléculas dessa substância promovem a descomposição da molécula do ozônio O3, criando-se assim o gás oxigênio 2. A ausência de ozônio na camada desfaz sua função central de filtrar os raios ultravioletas. Essa ação ocasiona problemas na camada de ozônio. Destruição da camada de ozônio. Vamos agora. O ozônio pode ser destruído na atmosfera de maneira natural ou como resultado das atividades humanas. Naturalmente, ele é destruído pela radiação ultravioleta do Sol. A cada molécula de ozônio destruída, um diátomo de oxigênio e uma molécula de oxigênio são formados, podendo recombinar-se para produzir ozônio novamente e assim fazer manutenção da camada de ozônio. Apesar de sua reconstituição natural, a camada de ozônio está sendo alterada quimicamente e não está voltando ao normal, sendo alterada pelas intensas atividades humanas, com a queima de combustível fóssil e o desenvolvimento industrial. Alguns gases estão entre os mais nocivos emitidos na atmosfera, capazes de alterar a camada de ozônio são eles: álon, CBr-CIF2, tretacioreto de carbono, CTC, cidrocloroficocarbono, HCFC, clorofluorocarbono, CFC. Acho que não é outro. Brometo de metila, CH3BR. Os nomes complicados. Quando liberados, esses gases chegam até a camada de ozônio e descolocando-se acima dela, promovendo sua alteração e, consequentemente, destruição. Outros aspectos relevantes do fator de que alguns elementos químicos ficam ativos por 80, 90, 100 anos. Buraco na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio consiste em fenômeno que ocorre nas regiões polares, especialmente na Antártica,
onde ocorre diminuição concentrada de ozônio. Trata-se de um fenômeno natural em certas épocas do ano, em que depois desaparece. A existência na Antártica é uma facilitada devido ao frio da região, que permite a maior alteração entre os elementos químicos. Camada de ozônio, atmosfera, terra. Raios ultravioletas. Aqui está fazendo uma pequena. Essa imagem está fazendo uma primeira representação do que acontece. A radiação, o buraco na camada de ozônio. Aqui está falando da entrada da radiação ultravioleta. Nas últimas décadas, o buraco começou a não desaparecer devido ao aumento dos gases na atmosfera, resultando das atividades dos seres humanos. O exemplo mais comum do gás poluente é o do gás clorofluorcarbono, nome complicado, que reage facilmente com ozônio e é muito usado na indústria, em geladeiras, freezers, sprays, aerosols. Atualmente há uma tentativa mundial de diminuir o uso e produção desses gases, a fim de estabilizar a camada de ozônio e impedir o crescimento do buraco, considerando que sua destruição trará resultados nocivos à saúde humana e ao equilíbrio ambiental planetário. Consequências da destruição da camada de ozônio. Como já mencionamos, o planeta Terra precisa do funcionamento e existência da camada de ozônio como forma de proteção à radiação vinda do Sol e à chegada dos raios ultravioletas na litosfera. Sua destruição ocasionaria alguns problemas. Sem a proteção da camada de ozônio, vários aspectos ao meio ambiente e à saúde seriam registrados com maior frequência. Dentre eles, destacamos risco a danos à visão, envelhecimento precoce, aumento dos casos de câncer de pele, degeneração de células da pele, enfraquecimento do sistema imunológico. Tais fatores ligados à saúde, mais aqueles de desequilíbrio ambiental, como aumento na temperatura da Terra, a redução das calotas polares, a consequente aumento dos níveis dos oceanos podem ser sanados à medida que as ações governamentais e práticas sejam efetivadas, revertendo assim o processo do aumento real da camada de ozônio. A camada de ozônio é responsável por filtrar cerca de 95% dos raios ultravioleta B, UVB, emitidos pelo Sol. A degradação da camada de ozônio é um dos grandes problemas da atualidade. O uso de gás clorofluorcarbono, CFC, é um dos responsáveis pelo buraco na camada de ozônio. Bom, é isso. Essa aqui é a minha apresentação do trabalho de física.